Meus queridos, é muito bom nós termos esse momento de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento na fé e na graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar, ou continuar a estudar, sobre o crescimento espiritual. O livro do Edward, Em Busca do Crescimento Espiritual. E aí hoje nós vamos estudar sobre tempo de crescer. Tempo de crescer. Esse livro é da nossa editora, tá? Da Casa Editora Presbiteriana. Se alguém quiser comprar, depois me fala que a gente dá um jeito de pegar lá para os irmãos. É um livro barato, não é um livro caro, custa R$20, se não me engano, 20 e poucos reais aí. É um livro bem barato. E é um material bem denso, bem bacana mesmo. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. O que diz o texto bíblico aí? Hebreus 5, 12. Quem lê? Pode? Muito bem. Então, o processo aí é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento. No entanto, que ele vai questionar no final desse versículo, assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que nós já vemos? Quem necessita de leite e não de alimento sólido é quem está forte ou está fraco? Está fraco, né? Tive que tomar sopinha, passei mal, fui para sopinha. Sopinha é para quem está fraco ou para quem está forte? Fraco. Agora, tem uma feijoada lá, né? Aquela carne, aquela feijoada gorda, né? Tem lá bastante carne, linguiça, paio, rabo, orelha. Não, né? Não? Sim ou não? Só come costela, olha, só costela. Hã? É tudo? Rapaz, está vendo? O homem é corajoso, né? Vai também, pé de porco, orelha de porco, vai tudo, né? Olha só. Então, dependendo do teu organismo, você manda tudo. Dependendo, alguns já dá uma assim, já dá até a torcida assim já, né? Mas, para comer uma comida dessa, tem que estar bem estabelecido, tem que estar bem sólido, tem que estar bem fisicamente, porque é uma comida que demanda muito esforço físico, esforço do organismo para digerir aquela comida, aquele alimento, quebrar as enzimas do feijão, quebrar as enzimas da gordura, para poder absorver tais alimentos. Mas é mais denso, concordo com você, é mais denso, só que o grande problema é o quanto de energia o teu organismo vai necessitar para quebrar as enzimas daquele alimento, quebrar aquelas enzimas para absorver aquele alimento. Por isso que quando nós estamos fracos, nós temos dificuldade de comer comida pesada. Porque quando comemos comida pesada, nosso organismo necessita de muita força para absorver esses alimentos. Por isso, a sopinha, algo mais leve, é mais aceitável, é mais recomendável nesse começo, né? No momento que nós estamos fracos ainda. O crescimento espiritual não é uma opção da vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção da vida cristã.
Jonathan Edwards, que é o autor do livro, nos lembra que Deus é a fonte verdadeira, da verdadeira luz espiritual, mas também temos o dever de buscá-la ativamente, de buscar a Deus ativamente. Alguns falam assim, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus trabalha o querer e o executar, então se Ele quiser que eu cresça espiritualmente, Ele vai me dar o crescimento. É verdade? Mas é toda a verdade? Não. Por quê? Porque quem ora sou eu, porque quem lê a Bíblia sou eu, porque quem resolve e decide aplicar aquela palavra na minha vida também sou eu. Então, nós temos duas faces da mesma moeda. Deus é poderoso, é verdade, Ele trabalha, é verdade, mas sim, Ele trabalha o nosso querer, o que Ele quer, algumas vezes, até nos colocando na barriga do peixe. Algumas vezes até de forma muito dura, de forma muito pesada. Mas Ele vai trabalhar também esse processo em nossas vidas. A nossa confissão de fé de Westminster, ela afirma assim, toda a vontade de Deus necessária para a salvação e crescimento do crente está contida nas Escrituras. Toda a vontade de Deus necessária para a salvação e crescimento, percebe, ele fala da salvação e do crescimento. A nossa confissão de fé trabalha esse conceito também. Está na onde? Não está nas músicas, não está na minha vida diária, está na palavra do Senhor nosso Deus. Então, quer crescer, busque a palavra. Quer amadurecer na fé, quer amadurecer no conhecimento, não há outro caminho a não ser buscar a palavra do Senhor, deixar essa palavra pautar a tua vida, as tuas decisões, os teus pensamentos, as tuas ações no seu dia a dia. No entanto, muitos cristãos permanecem imaturos. Você já viu crente que já está 15, 20, 30, 50 anos na igreja, 50 anos na casa do Senhor, mas ainda são imaturos na fé. Não tem uma fé sólida, não tem um crescimento, ainda está como tomando leite espiritual, não consegue ouvir uma palavra mais densa, não consegue ouvir uma palavra mais sincera, precisa ser somente palavras lapidadas, palavras polidas, né? Polidas, porque se fala mais pesado, o pastor ou o irmão falou para mim, foi muito duro, foi muito pesado, e começa a chorar e lamentar. Meus amados, nós não podemos nos acomodar na nossa vida espiritual. Nós devemos crescer, porque quando nós nos acomodamos, nós estamos que nem a igreja de Corinto. Olha, eu queria ter falado mais pesado, queria ter falado mais denso, mas tive que dar leitinho espiritual para vocês, porque vocês estão como bebês. Nós devemos buscar esse crescimento diário e constantemente para nossas vidas, progredindo, crescendo, para termos esse alimento. Quero fazer uma pergunta para a reflexão aqui. Você tem buscado a crescer no conhecimento de Deus ou está estagnado? Você tem procurado crescer no conhecimento de Deus ou você está estagnado, parado, paralisado e não tem crescido nesse conhecimento de Deus? É uma pergunta para você pensar e refletir você mesmo aí. Tempo de crescer é o nosso tema do estudo de hoje. O primeiro ponto que eu quero abordar é o chamado ao crescimento espiritual. E nós vamos observar o Hebreus 5, nós já lemos o versículo 12, também vamos ler o versículo 13, mas nós vamos repetir a leitura do versículo 12 também. Fala assim, pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Percebe que ele fala, foi ensinado uma vez, vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para estar mais sólidos, mais sábios,
mas vai ter que ensinar novamente, porque vocês não pegaram o primeiro ensino e não trabalharam aquilo ali na sua vida. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque é criança. E percebe que o autor de Hebreus fala de forma muito dura isso daí. Ser chamado de criança, né, é problema, não é? Uma pessoa, um barbado, né, ser chamado de criança. Ó, tu é criança, tu é moleque. Né? O que soa para nós isso aí? Que o negócio está crítico, que o negócio está feio, que o negócio não está bom, não. O negócio está bem complicado. Mas se vem isso do Senhor nosso Deus, ainda mais ainda. Né? Olha o que diz 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como o quê? Menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Com as coisas próprias de menino. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco porque nós iniciamos na fé cristã como o quê? Como maduros na fé? Não, como crianças, como meninos, como bebês espirituais ainda, não importa a idade. Mas com o decorrer do tempo, com o meu buscar da palavra do Senhor, com o meu amadurecer dessa palavra no meu coração, o que deve acontecer com a minha vida? O que deve acontecer comigo como crente, como servo do Senhor Jesus Cristo? Eu devo amadurecer, devo crescer cada dia mais e deixar as coisas de menino, porque já não sou mais menino, sou agora maduro espiritualmente, tenho maturidade. E nós vamos ver pessoas de idade como meninos e pessoas, crianças, né, já não mais como meninos, já como pessoas maduras numa fé maravilhosa. Então, quando nós observamos isso, vamos falar assim, a maturidade espiritual não está ligada tanto com a idade do sujeito, mas está ligado quanto ele ama a Deus e busca a palavra do Senhor Deus na sua vida e no seu coração para amadurecer nessa fé e nesse segmento. Deixei as coisas de menino. Agora vivo as coisas de homem, de pessoa madura, ou de mulher, mas de mulher madura, na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter esse crescimento diário em nossas vidas. Tempo de crescer. Qual que é o tempo de crescer? É a partir do momento que eu tive esse novo nascimento. A partir do momento que eu nasci novamente em Cristo Jesus, já é tempo de crescer. E é interessante, né, que quando nós temos filho, nós entendemos um pouquinho mais sobre isso, né? Você que é papai, que é mamãe, que é vovô, que é vovó, já viu acontecer algumas vezes isso, né? Quando nasceu lá a Laís. Nasceu com quantos quilos? 2.800. Qual que era o tamanho? 48, 49 centímetros. Pronto. 48,5. Nem teu, nem dele. 48 centímetros. E 2.800, quase 3 quilos. Aí, começou a amamentar ela diariamente. E começou a cuidar dela diariamente, certo? No comecinho, é muito comum que a criança perder um pouquinho de peso, né? Ali é comum perder um pouquinho de peso, porque está se adaptando com o mamazinho ainda, assim, estava inchadinha por causa da parte que estava envolto do líquido da placenta e tudo mais. Mas depois que ela teve aquele primeira perca de peso, o que é comum acontecer se ela estivesse saudável? Ela crescer. Você precisava ordenar a ela, Laís, cresça. Cresça, você está amamentando, você está sendo alimentada. Então, cresça. Todo dia dá uma ordem para ela, cresça. Precisava?
Não. O que era comum acontecer? Você ia lá no médico, no pediatra, semanalmente, ou mensalmente, e aí o pediatra, esse mês ela ganhou 800 gramas, esse mês ela ganhou 1 quilo e pouco, esse mês e aí foi o processo diário de crescimento de peso naturalmente. Então, o que é comum acontecer, o que deveria ser comum acontecer na vida do cristão, daquele que é nascido novamente, que teve um nascer de novo? Deve ser comum o alimentar-se da palavra, o alimentar-se daquele que é bebê ainda, que chegou agora, alimentado com o genuíno leite, né, que não aceita nenhuma outra coisa, nenhuma outra comida, nem a chupeta, nem a mamadeira, mas ela quer o que? O leitinho dela, que serve para o seu crescimento. Se isso acontece na vida do cristão, o que deveria ser natural acontecer? Sem que dê uma ordem para acontecer para o cristão, o crescimento. Por quê? Porque ele está sendo bem alimentado, foi nutrido, ele foi alimentado na palavra, e agora ele deve crescer. Então, por que muitos cristãos não crescem espiritualmente? São meninos ainda. Porque se alimentam de forma errada. O primeiro aspecto é esse, o alimentar-se da forma errada. O segundo aspecto é uma vida espiritual não sadia, porque quando você vai observar que a criança não cresce, é quando ela está enferma. Os meus meninos, o Victor, por exemplo, teve um momento que ele pegou uma bactéria muito forte, teve que ficar internado, teve que tomar soro e assim por diante. Naquele período de internação, de antibióticos e assim por diante, ele não ganhou peso. Pelo contrário, ele perdeu peso. É muito comum. Por quê? Porque ele estava doente. Então, se a tua vida espiritual não está num crescimento diário, uma coisa está acontecendo, ou as duas coisas estão acontecendo com você. Uma delas, você pode estar se alimentando mal da palavra. Outra, você pode estar passando uma enfermidade espiritual. E aqui é um problema sério. Porque muitas vezes passamos por um processo longo de má alimentação e estagnação espiritual, de não crescimento, que vai culminar, que vai levar a uma enfermidade espiritual. Mas, pastor, eu posso ficar enfermo, né, espiritualmente? É uma forma de dizer que você está passando por um momento de estagnação e esfriamento espiritual. Isso pode acontecer com o cristão, pode acontecer com o servo do Senhor Jesus Cristo. É muito comum isso acontecer. Valdemir, leva o microfone para o Marcos. Então, pastor, eu acho que entre a fase, nesse atual prospecto seu de crescimento, entre o início nosso do leite até o amadurecimento total nosso espiritual, em que nós chegamos àquele ponto de dizermos, realmente, eu sou do Senhor e sei que o Senhor sempre esteve comigo, existe a fase intermediária, que eu, na minha modesta concepção e conhecimento da vida, acho que é a pior fase que tem, que é a fase intermediária, é a fase dos altos e baixos, dizendo, num termo mais da gíria, onde se levam as cacetadas da vida, e que a pessoa que não tem aquele conhecimento ainda total, que não chegou a saber que a gente sem Deus não é nada, a pessoa tem chega a essas colocações que você fez, que eu faço, o que eu não faço, mas será, por que comigo, por que aconteceu, será que isso vai melhorar, vai mudar, o que eu devo fazer, não é verdade? Então, por isso que é importante isso aí que você está colocando, que nós não
precisamos sermos mais fortes nesta fase para terminarmos essa carreira maravilhosa. Eu concordo, Marcos, mas também tem uma questão. Por exemplo, se nós nos alimentamos mal, se nós nos alimentamos espiritualmente mal, o que acontece quando vamos passar pelas dificuldades? Vamos usar o nosso corpo como parâmetro, o crescimento do ser humano como parâmetro. Se a Cris ali, permita-me, ao criar sua filha, ela só dá para a Laís chips, salgadinho, coxinha, Coca-Cola, né? Pipoca, né? Pipoca. O que mais que não presta aí? Cachorro-quente, salsicha, né? Eu não estou falando que não possa dar uma vez lá, outra, tal, mas vai almoçar é uma salsicha, né? Vai comer um hambúrguer industrializado lá, né? Não dá nenhum legumes para ela, não dá nenhuma fruta para ela, só dá esse tipo de alimento, salgadinho, chips, coxinha, miojo, né? Miojo, vai dar jantinha, coloca lá, que é rápido, coloca lá no micro-ondas, joga água lá dentro da caixinha e dá miojo. O que vai acontecer com a criança? Ela vai estar obesa, ela vai ficar obesa, ela vai ficar o que mais? Anêmica, colesterol alto, não vai ter nutriente, vai ter diabetes cedo e tudo mais. Automaticamente, quando ela precisar, o organismo dela precisar combater uma infecção, uma bactéria, um vírus que está querendo adentrar o organismo dela não vai estar preparado para essas circunstâncias. Não vai estar preparado para combater essas adversidades que vêm sobre todos os organismos. E haja vista sobre esses organismos de forma muito mais intensa. Quando nós olhamos para a forma espiritual também, se a nossa vida espiritual está sendo alimentada só de música, de sabor de mel, de Vitória Sabor de Mel, né? Músicas sem conteúdo, ou só de músicas que são boas também, mas só de músicas, e não de palavra do Senhor nosso Deus, e não de coisas que enriquecem o nosso coração, da palavra do Senhor nosso Deus. Um alimento só de palavras devocionais, né, que não confrontam a gente, não mostra os ídolos do nosso coração, não quebra o ser humano por completo. O que vai acontecer quando nós tivermos vírus e bactérias que vão querer entrar na nossa vida espiritual? O que vai acontecer com a gente? Vai esmoronar, vai cair. Aí, ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ai meu Deus, por que eu fiz tal coisa? Não vai ter substância, né? Não vai ter base, não vai ter alimento, não vai ter força para passar. E isso não vale alimentar uma vez por mês lá, ou uma vez por semana de uma comida mais densa. Não vale. Porque são 7 dias da semana, não é? 7 dias da semana que nós vivemos. Mas eu fui na igreja no domingo. Tá, você foi na igreja. Mas do que você se alimentou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? Só comer bem um dia na semana não mantém a gente em pé. Nós precisamos nos alimentar todos os dias bem. Todos os dias da palavra. E aí sim a gente vai ter uma maturidade maior ao passar pela dificuldade de não viver esse crente onda que vai e que vem. Esse crente palha que é jogado para tudo quanto é canto. Jesus mesmo já tinha falado sobre isso. Olha, vocês são como palhas, vocês são pessoas vazias, não tem conteúdo, não tem peso. É jogado para tudo quanto é canto. E a gente vê um monte de gente falando assim, eu vou em qualquer lugar que fala de Deus.
Porque qualquer lugar que fala de Deus é bom, é muito bom. Então me desculpa, você é uma pessoa fraca espiritualmente. Você é uma pessoa sem peso, sem conteúdo. Porque não tem como comparar uma igreja reformada, uma igreja bíblica, com uma igreja, por exemplo, da terceira onda, universal, mundial, da graça. Não tem como comparar. Não há comparação. Aqui a graça é superabundante. Aqui é o mercado que eu compro a bênção que eu quero. Não tem como comparar. Um lugar lá que lê a Bíblia, que tem uma mesa branca no centro lá, que lê a Bíblia. E falar que lá também tem Deus. Não tem como. Por que muitas pessoas fazem isso e falam que lá também tem Deus? É porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Não se alimenta de uma palavra viva, de uma palavra abundante. Não consegue discernir o certo do errado. Mas eu só consigo discernir do certo e do errado se eu sei o que é certo. Mas para saber o que é certo, precisa maturar na palavra. Se você vê criança, ela não consegue discernir. Até sabe algumas coisas, do que é certo e o que é errado. Né? Você vê a criança, ela fala assim, não, e ela está fazendo. Né? Não pode jogar, não, e ela está jogando. Por quê? Porque, apesar dela saber, ela não introduzou aquele comportamento na vida dela ainda. Ela precisa ser treinada. E é isso que nós vamos encontrar nos Salmos, que fala que é como a flecha na mão do guerreiro. A criança é como a flecha na mão do guerreiro. Porque quem vai direcionar a flecha? É o guerreiro. Quem vai lapidar a flecha? É o guerreiro. Quem vai deixar a flecha alinhadinha, guardar bem, armazenar bem ela? É o guerreiro. Não é a criança. Não é a criança que manda. Não é a criança que dirige. Não é a criança que coordena. Não é a criança que vai acertar o alvo. Quem acerta o alvo é o guerreiro, que lança aquela flecha com força, com intensidade, com poder, com potência, porque ela foi lapidada, ela foi direcionada, ela foi alinhada, ela foi polida, ela foi colocada apenas certinho, para que, ao ser lançada com força e potência, alcance o alvo e consiga cumprir com o objetivo. Aqueles que vivem ainda nesse processo de vai e de vem, que é esse processo intermediário, de nascer e se tornar maduro, é aqueles que ainda estão neófitos na fé, que apesar de estar anos caminhando, ainda tem essa deficiência. Eu não estou falando que você não pode se abater ou se entristecer em algumas circunstâncias, ok? Talvez você já tenha tido um resultado de um exame que deixou você triste. Talvez você já tenha tido uma notícia que deixou você entristecido. Não sei se os irmãos lembram, no domingo à noite eu orei sobre uma tia minha que estava na UTI. Ela não está mais. Porque o Senhor Deus recolheu ela na quinta-feira. Ela teve morte cerebral, a tia Dilma. Ela estava com câncer na cabeça, fez uma cirurgia, e após a cirurgia ela teve um tempo, teve reação, que respondia com alguns sinais, com alguma coisa assim, mas foi um dia ou dois, mas depois ela já não teve mais nenhuma reação, e na quinta-feira foi constatada morte cerebral. Ela foi... na quinta-feira começou os estudos sobre a morte cerebral, quinta tarde. Na sexta pela manhã foi decretada a morte cerebral dela. Ontem ela foi sepultada às 15 horas. Entristece meu coração? Claro, óbvio. Entristece o coração de todas as pessoas. O esposo dela era um missionário, meu tio, casado com a minha... tio por parte da minha mãe, né, o Walter, e evangelista, fez o meu noivado lá no Paraná, fez uma cerimônia de noivado lá no Paraná, nós fizemos um culto no nosso noivado, e foi bênção do Senhor. Eu tenho muita alegria em lembrar do tio Walter, da tia Dilma, do Tiago,
do Fernando, que são os meus primos, e entristece nosso coração. Com certeza, entristece. Mas nós estamos maduros o suficiente, já lidamos com a morte muitas vezes, a ponto de respirar, de entender que ela está com o Senhor, nosso Deus, e agora a batalha continua. Percebe? Coisas que entristecem nosso coração, coisas que vêm ao nosso encontro, que machuca, que dói a alma muitas vezes, mas porque estamos firmados, estabelecidos, nós conseguimos dar sequência na caminhada. Efésios 4:14. Olha lá, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso daqui é diário e permanente, vem sobre aqueles que estão no Senhor. Zé Carlos, viver com o Senhor não é fácil. Tem muitas batalhas dessas aqui todos os dias, de pessoas que de forma astúcia, articulosas, vêm sobre nós e vêm até nós querer nos enganar. Mas para isso precisamos do quê? De estarmos fortalecidos, não sermos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, sermos pessoas maduras, firmadas no conceito da palavra do Senhor nosso Deus. É certo que cada um de nós tem um tempo de maturação, mas uma coisa nós não podemos viver a vida toda como meninos, como aqueles que são agitados, aqueles que estão e são facilmente levados e conduzidos para outro lugar. É importante nós observarmos que o Senhor nos incentiva a sermos como mestres, e a palavra mestre que nós encontramos na Bíblia sugere alguém capaz de ensinar com profundidade. Isso mostra que, com o tempo, cada cristão, cada servo do Senhor Jesus Cristo deve alcançar uma maturidade espiritual a ponto de ajudar e fortalecer o outro na fé, a ponto de ajudar e fortalecer o outro na caminhada. João Calvino ele fala assim, a verdadeira sabedoria consiste no conhecimento de Deus e em nós mesmos, em conhecermos a Deus e conhecermos a nós. Conhecemos nós, mas nós conhecemos nós porque estamos conhecendo a Deus. Calvino, ele vai trabalhar no capítulo 1 das Institutas que ele escreveu. No capítulo 1 do primeiro livro, ele trabalha assim, quer se conhecer? Quer se conhecer? A psicologia fala assim, então olhe para dentro de você. Calvino falou diferente, completamente diferente. Quer se conhecer? Olhe para Deus. Conheça a Deus. Porque conhecendo a Deus, você vai se conhecer. E isso é muito significativo, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para dentro, hoje, nós vamos encontrar quem? Um homem caído, pecador e falho. Então, se nós pararmos para olhar para nós mesmos, vamos encontrar essa identidade marcada no nosso DNA hoje. Mas quando nós olhamos para Deus, vamos encontrar quem? Um ser perfeito, infinito, misericordioso, poderoso, gracioso, e que fez o homem, a sua imagem e sua semelhança. Então, quando nós olhamos para Deus, vamos ver que Deus ele trabalha em nossas vidas essa imagem, a imagem de Deus. Então, conhecendo mais a Deus, vamos também nos conhecer mais e saber quem que nós somos de verdade. Aí sim nós podemos olhar para dentro e ver o homem caído, pecador e falho, que tem o Senhor Deus como o Deus da sua graça e da sua misericórdia. Ele entendia que o crescimento espiritual na fé está ligado a conhecer a Deus, a amar a Deus e a buscar a Deus.
Lutero também tem algo bem importante sobre isso. Fala assim, um cristão nunca deve ser ocioso na busca pelo crescimento espiritual, pois a fé deve ser exercida continuamente para não se tornar fraca e ineficaz. A fé deve ser exercida constantemente para não se tornar fraca e ineficaz. Como que você fortalece a fé? Você fortalece a fé exercitando ela, colocando ela em prática, vivendo pela fé. Mas vai ter luta, vai ter dificuldade, não sei o quê. É bem isso daí. É fortalecimento da fé. Então, cada sofrimento, cada dor, cada a dificuldade que a gente passa, tem um propósito diante do Senhor, nosso Deus. Se você leu os nossos devocionais essa semana lá no nosso grupo de aviso, você viu algumas devocionais falando assim, uma devocional falando assim, não deixe o teu sofrimento ser colocado em vão, mas trabalhe o crescimento no meio do sofrimento. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, é quem nos dá o crescimento. E esse sofrimento vem para justamente isso, fortalecer a nossa fé e animar o nosso coração. Quero aplicar já esse primeiro ponto aqui. Essa aplicação do primeiro ponto trabalha esse avaliar da nossa mente, do nosso crescimento, se nós estamos estagnados ou não no crescimento pela fé, através da palavra do Senhor nosso Deus. Esse deve ser uma análise pessoal de cada um de nós. Eu estou crescendo através da palavra do Senhor Deus, estou amando essa palavra, estou buscando essa palavra diariamente, mas também nós devemos buscar hábitos da leitura da palavra do Senhor nosso Deus, do estudo minucioso da palavra do Senhor, e buscar o crescimento constante e permanente para cada um de nós. Mas pastor, eu não consigo estudar a Bíblia de forma tão minuciosa. Tá ok, mas você está lendo a Bíblia e está pedindo discernimento do Espírito Santo sobre a sua vida? É algo que nós devemos fazer. Tempo de crescer é o nosso tema de hoje. No segundo ponto que eu quero abordar aqui, nesses últimos 20 minutos, é sobre o perigo da imaturidade espiritual. O perigo da imaturidade espiritual. Mas o que tem a ver eu ficar bebezinho? Eu gosto de leite, né? Eu gosto de leitinho quentinho, né? Eu não tem problema. Qual que é o problema de ficar inexperiente espiritual? Há um risco de ficarmos como bebês espirituais. Há um risco muito grande. Nós devemos ter o crescimento. E lembra que eu falei que a falta de crescimento é por uma má alimentação ou uma doença espiritual, uma estagnação espiritual, a gente pode assim falar. E aí, esse é um dos problemas. Veja lá o versículo 14 de Hebreus 5. Mas o alimento sólido é para os adultos. É para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o quê? O mal. Então, se eu sou um bebê espiritual, eu não tenho discernimento do bem e do mal. O mal e o bem é a mesma coisa. Não importa, né? Aí talvez você já tenha ouvido falar ou tenha falado assim, é para Deus. Deus sabe todas as coisas, é para Deus. Então, se você está falando que é para Deus porque você está fazendo de qualquer jeito, olha, é sinal que você está como um bebê espiritual ainda e você não está discernindo do certo e do errado. Se você não consegue discernir certo e errado, talvez naquele ponto você precisa amadurecer ainda, para ter um crescimento maior e uma maturidade maior para discernir entre certo e errado, o bem e mal. Há muitas pessoas que têm vivido um cristianismo fraco e vulnerável. Um cristianismo sem uma maturidade maior e fazendo coisas erradas achando que são certas. E esse é o pior doente ainda. Esse é o pior doente. O pior doente é aquele que não sabe que está doente e que continua fazendo tudo errado, doente, né? Doente. Não tem uma prática diferenciada, não consegue discernir que está doente. E aí, esse vai cair porque simplesmente uma ferpa no pé
se não doesse, se não infeccionasse, se não tivéssemos condições de observar que há algo errado ali no nosso organismo, nós iríamos morrer com uma infecção generalizada a partir de uma ferpa no pé. O organismo mostra e dói para que nós possamos, ter alguma coisa errada aqui, nesse ponto, nesse lugar. Está vermelho, está infeccionado, precisa tratar esse ponto aqui. Tinha uma colega lá em Curitiba, e foi muito singular esse exemplo que eu quero contar, porque ela começou com uma infecção da garganta. Começou a garganta a infeccionar, começou a doer, começou a doer. Aí ela começou a tomar remédio para dor, tipo Dorflex, essas coisas assim. Remédio para dor. A minha garganta está doendo, toma um remédio de dor. Então, estava inibindo a dor e não combatendo a infecção. Aí, aquele processo de dor na garganta foi aumentando e foi causando uma infecção na garganta. Quando ela viu que estava começando a infeccionar a garganta, ela começou a tomar um outro remédio por conta própria, tá? Por conta própria, e não foi ao médico. Começou a tomar um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, como um tipo de diclofenaco, alguma coisa assim. Começou a tomar um anti-inflamatório e não um antibiótico, por conta própria. O processo infeccioso da garganta continuou, porque esses anti-inflamatórios não combatem a inflamação da garganta como deveria combater. E o que começou a acontecer? Começou a descer pus, olha só, começou a descer pus da garganta dela para o esôfago. E para o esôfago para alguns órgãos do abdômen dela, como o rim e assim por diante. O processo foi se agravando, garganta infeccionada, descendo pus, infeccionando o esôfago, infeccionando alguns órgãos no abdômen dela. Resumo da história, ela foi para a UTI. Foi para a UTI. Quase, por muito pouco, ela não morreu. Por causa do quê? De um processo infeccioso na garganta. Que uma simples amoxicilina resolveria o problema. Mas começou analgésico, começou anti-inflamatório e pasmem, ela tinha até plano de saúde, mas não foi. Mas todo brasileiro tem um plano de saúde que chama SUS, né? Que poderia ter ido lá e tratado tranquilamente esse processo. Esse é o perigo de nós sermos como bebês espirituais. Não temos uma maturidade, um conhecimento do que é o certo e errado. Existe um processo infeccioso, trate da forma correta. Existe um processo de enfermidade da alma, trate da forma correta. Não use os escapes, porque nós começamos a usar os escapes, né? Começar a buscar felicidade daquilo que não traz felicidade. E aí é trabalho, aí é celular, aí é compras, aí é as formas impulsivas do nosso coração que começam a dominar e controlar a nossa vida. E nós começamos a colocar vários ídolos como ponto para nosso coração e de trabalhar os anseios da nossa alma. E não adianta. Não vai suprir. Não vai dar conta. Não vai dar conta, porque nós necessitamos a quem é de Deus, na centralidade da nossa vida. Quando nós começamos a colocar essas outras coisas, nós começamos a viver um sistema humanista que vai dizer assim, seja feliz, você tem direito, vai lá, faça o que você precisar, cuide do teu corpo, da tua beleza, compre o que você não pode, né? Seja o que você não é, né? E aí nós vamos encontrar até aqueles próprios humanistas falando assim, seja o que você quiser. Se você quiser ser menino, você pode ser menino. Se você quiser ser menina, você pode ser menina. Não importa o que Deus fez, não importa o que você quer. Porque o que você quer é o melhor. Você pode ser um bicho, um animal, uma árvore. Tem gente que, né? Eu estou louco para o meu salário achar que ele, né? que ele é 10 vezes maior, né? Mas sendo 10 vezes maior, não, né? Que os outros aceitem, né? Que seja 10 vezes maior. Mas não é assim que as coisas acontecem. Essas coisas não vão suprir nossas necessidades da alma. Quando nós estamos de forma insábia,
sem a maturidade, nós vamos olhar coisas que são ruins como boas e coisas boas que são ruins. E percebe que nós estamos vivendo justamente esse tempo. O que é certo virou errado e o que é errado virou certo. O que está acontecendo? Está acontecendo que são pessoas imaturas, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão até tendo a adesão daqueles que conhecem a Deus, porque esses não são maduros espiritualmente na sua vida. São enfermos, pessoas que não conhecem nem o bem e nem o mal. Quando eu não conheço o caminho que eu devo seguir, qualquer caminho serve. Quando eu não sei para onde eu devo andar, já que não sei para onde que eu vou, qualquer caminho que eu achar bonito, que agradar a minha alma, que agradar os meus anseios, os meus impulsos, as minhas demandas, vale. Porque eu acho que ali tem alguma coisa boa para mim, mas quando você vai ver, não é nada bom. 1 Coríntios 3, 2 fala assim: leite vos dei a beber. Leite vos dei a beber. Não é nem comer, né? É a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o processo para a nossa vida aqui, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Corinto de forma muito dura. Né? Vocês sois carnais. Está chamando a igreja de carnal. Vocês não são espirituais, vocês são carnais, vocês estão buscando as coisas erradas ainda. E é pesado. Ao mesmo tempo, se nós olharmos para a nossa vida, se nós não buscarmos a palavra do Senhor nosso Deus, essa centralidade, nós vamos viver isso daqui. Nós vamos viver um sistema carnal. E ele fala que nem naquele momento eles poderiam ter falado de forma mais firme com eles, de forma mais densa a eles, porque eles eram como bebês. Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É uma ordem, é uma ordenância para nós sermos perfeitos e caminharmos nesse rumo da perfeição. Não dá para viver como imaturos, pequenos, fracos, nessa fé, nessa caminhada, porque nós temos um objetivo, é de buscar a perfeição, buscar o Deus perfeito, e automaticamente errar menos. Pastor, mas você não é perfeito, você é pecador. Verdade. Eu sou pecador, não sou perfeito, vou errar. Mas, contudo, contudo, porém, cada dia mais da minha fé cristã, eu devo errar menos. Eu devo errar menos. Eu não posso continuar errando do mesmo jeito. Cheguei na fé, estou aqui 30 anos, estou errando do mesmo jeito. Não mudou nada, quase nada, pouquinha coisa só. Então, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Porque com o crescimento e com a maturidade, o que deve acontecer com a minha vida? Eu devo errar menos. Ao mesmo tempo, da mesma forma, se nós observarmos aqueles que, quando nós éramos criança, nós fazíamos coisas e falamos assim, meu Deus do céu, por que né? Jesus amado, por que eu falei isso? Né? Por que eu fiz isso? Que roupa foi essa? Né? Hoje a gente já, com a maturidade, fala assim, nossa, né? Eu olho minhas fotos quando eu tinha 16 anos, né? Olha o tempo, bastante tempo atrás, né? 30 anos atrás, 32, 31 anos atrás, falei, meu Jesus, olha só. Né? Estava na moda da época, é verdade. Não, essa daí não. Esse daí não é da minha época não, Vladimir. A minha época era outra coisa, né? Mas olha só, ao mesmo tempo a gente tem que ver que houve uma maturidade para a nossa vida e as coisas mudaram. Por quê? Porque eu cresci. Agora, naquelas coisas que eu errava na minha adolescência, agora eu não erro mais. Muito interessante, né? Como que a gente vê os filhos crescendo, né? Quando o Vitor era pequeno, ele falou assim, que ele
ia levar a gente na lua de mel dele, né? Eu falei, ixi, né? Que ia ter um cruzeiro e tal. Aí depois ele viu que ele tinha 5 anos, né? Aí depois ele viu que o negócio era um pouco complicado. Eu falei, não, eu vou pagar um cruzeiro para vocês, para ir para lá e eu vou para cá com um cruzeiro. Aí mudou um pouco da história, né? Aí a gente cobra dele, nós temos um cruzeiro em haver, tá? Então, nós temos um cruzeiro em haver, né? Quando você casar, eu quero um cruzeiro, não importa, pode ser até para outro caminho, mas eu quero um cruzeiro, tá? Então, como que é, né? Aí ele fala, nossa, mas eu tinha 5 anos de idade, vocês vão me cobrar isso mesmo, né? É bem isso, né? O processo que a gente vive quando a gente tinha 5 anos era uma coisa, a gente falava coisas que era coisa de criança. Agora a gente tem que ter outro comportamento, não errar mais aqueles comportamentos. Não dá para viver errando com os mesmos erros. Não dá para viver na mesma forma. Não dá. Eu tenho que ter uma maturidade. E essa maturidade, diga de passagem, para aqueles que já estão na melhor idade, na terceira idade, né? Não pode, de forma nenhuma, agora voltar a ser menino. Quantas vezes a gente já viu pessoas pequenas, crianças, falar bobeira? Muitas. Agora, quantas vezes que a gente já viu pessoas de idade também falar bobeira? Muitas. Muitas. Parece que quando ficou de idade, da terceira idade, virou criança de novo. Agora posso falar o que eu quiser. Já estou, né? Já estou de idade, posso falar o que eu quiser. Não pode. Não pode. Biblicamente você não pode. Você deveria estar ensinando aqueles que estão falando errado. É o exemplo. É isso que a Bíblia fala, as mulheres mais sábias, ajudem as mulheres mais novas a serem aquelas mulheres que cuidam da sua casa, cuidam do seu marido, cuidam do processo. É esse processo. Ao mesmo tempo, aqueles que são mais maduros, homens maduros, devem ensinar quem? Os mais novos, as crianças, os que estão ali. E um detalhe, né? Como que tem se perdido isso, né? Como que tem se perdido isso? Eu vi agora há pouco tempo uma pessoa falar assim que em uma escola eles estavam, olha que absurdo, né? Eles estavam ensinando as crianças a fixar um quadro na parede, na escola, a trocar uma torneira, a trocar um chuveiro. Eu falei assim, tá, calma aí. Essas crianças não têm pai? Porque quem que faz isso lá na casa? Né? É o pai, não é o pai? É o pai. Ensinando a trocar uma lâmpada. É o pai. Mas muitos hoje têm terceirizado até para as escolas, porque as crianças não sabem nem pegar, nem sabem a diferença de uma chave de fenda e uma chave Phillips. Liga para a Porto Seguro para vir trocar. Né? Porto Seguro, depois manda aquele, né? Olha só, mas é pelos absurdos que a gente vê como que nós estamos vivendo na nossa sociedade, as coisas vazias, né? O pai vai lá muitas vezes o pai muitas vezes faz essas coisas em casa, mas não chama os filhos para participarem. Esses dias comprei uma geladeira, a geladeira ficou grande, não cabia no buraco lá. Aí tive que arrancar a pedra da pia, tive que mudar tudo. Eu falei, já vou trocar o fogão também, porque o forno já está grande demais, não está funcionando direito. Aí, porque eu precisava de 3 centímetros a mais para a geladeira caber no buraco, a geladeira não cabia no buraco. Não, eu medi antes, mas você sabe o que aconteceu? Eu medi na parte de cima, que não tinha um azulejo na parede aqui, ó. Então, o azulejo tem 1,5 centímetros. Aí, que a parte da geladeira entra. Aí não dava. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, dava para tentar trocar a geladeira para uma menor, mas ia dar um BO danado. Eu falei, quer saber? Vai ser a hora de fazer uma reforma geral aqui. Aí chamei o Nicolas lá e falei, agora tu vai... Marquei lá o lugar que ele ia furar para colocar a mão francesa da pedra, e da pedra da pia, tá? Da pedra da pia. Falei, agora você vai furar aqui, ó, vai lá, fura aí.
coloca a broca, colocou a broca no mandril, apertou, né? O coração, aí pega lá, coloca a furadeira numa forma compacta, que é para usar na parede, vê se a broca é a broca de vidia, e vai ensinando passo a passo. Agora pega, direciona de forma reta e taca-lhe pau. Vai aí, aperta o gatilho e manda ver. Vai, e popa tudo quanto é lado, e a mãe toda filmando lá, toda preocupada, né? Agora você vai cortar aqui essa madeira aqui com essa serra. Vai. Pronto. É um processo de maturação que os mais velhos devem ensinar quem? Os mais novos. Mas o processo também na igreja deve acontecer aqui também. Aqueles que são mais velhos, mais experientes na fé, também devem ensinar os mais novos na fé, a não ser mais criança. Madurecer através da palavra de Deus. E aí não é brigando, é ensinando. Está vendo esse texto aqui? Esse texto a gente vai aplicar nessa área aqui da nossa vida. Isso aqui no nosso fazer. Por que nós estamos fazendo isso aqui, desse jeito? Por quê? Porque você tem esse texto bíblico que nos dá a forma de honrar pai e mãe. Porque esse texto aqui fala que nós temos que honrar nossos líderes. Esse texto aqui fala que nós temos que honrar aqueles que estão sobre nós como autoridades. Esse texto aqui fala que nós devemos andar, cuidar bom testemunho como cristão no nosso trabalho, nossa casa, de ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa, de não ser aquela que destrói, de ser esse homem honrado que mantém sua casa em pé, e que mantém todas as coisas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos andar nesse crescimento diário e constante. E permanente. Não é apenas um momento, não é uma conferência que muda. Não, é o ordinário, é o da ordem, é o do dia a dia que vai mudar a nossa vida nessas coisas do cotidiano. Que não é essa espetacular. Mas se torna essa espetacular quando tem o conjunto delas em nossa vida, ano após ano, momento após momento, crescimento após crescimento, um passo após outro passo, rumo ao crescimento e o amadurecer espiritualmente em nossas vidas e nossos corações. Eu quero orar com você, quero pedir que você abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos do crescimento diário e constante para as nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja despertando em cada um de nós um desejo sincero de crescer no conhecimento da Tua palavra. Que a minha vida, que as nossas vidas venham refletir o crescimento em nossas ações, palavras e testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Derrama, Pai, a Tua graça, Teu poder sobre cada um de nós, que nós possamos olhar para a Tua palavra e amar a Tua palavra constantemente. E, ó Deus, ao andarmos pela Tua palavra, que nós venhamos ter esse crescimento diário e permanente sobre nós. Tem misericórdia de nós. Encha-nos, ó Deus, com a Tua verdade. Encha-nos, ó Pai, com a Tua verdade a cada dia. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. O desafio dessa semana para nós aqui, escolha um livro teológico, reformado, e inicie uma leitura. Tem muitos livros bons. Se você quiser uma dica, me peça que eu posso passar uma dica, até esse próprio livro, Em Busca do Crescimento, do Edward. É muito bom. Dedique um tempo para estudar um tema doutrinário de forma mais profunda. Coloca lá, uma dica, coloca lá no ChatGPT, Teologia Reformada, o assunto que você quiser, ele dá uma parte bem bacana. Também tem um aplicativo chamado Conf. Para quem tem o Android, tem um aplicativo chamado Conf, C-O-N-F-E, Conf. Ele tem muita parte teológica bacana, as nossas confissões de fé estão todas lá, coisa boa, que dá para você estudar, dá para você analisar de forma gratuita, não tem que pagar nada, você pode também buscar esse crescimento.
também faça tudo devocional diário. Tem lá no nosso grupo de aviso, a gente tem sempre passado essas informações também, um material bacana para você ler a Bíblia e orar também. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.